Muito bom dia a todos e a todas. Nós vamos falar hoje sobre movimento circular. A gente vai caracterizar e falar um pouco das aplicações das leis de Newton nesse tipo de movimento circular uniforme. Beleza, pessoal? Então, veja bem, como o nome mesmo já diz, movimento circular uniforme, ele tem que ter essa característica, o movimento, ele altera a sua posição ao longo do tempo. Então, ele vai estar em uma trajetória circular, uma hora ele está aqui, outra hora ele está aqui, outra hora ele está aqui. Então, ele altera a sua posição ao longo do tempo. Essa é a ideia de movimento. Circular, porque essa trajetória é no formato de circunfa. Então, tem que dar voltas e voltas em uma trajetória circular. E ela é uniforme porque o módulo de sua velocidade permanece igual. Muita atenção nesse aspecto, porque você pode cair numa pegadinha. Pensa o seguinte, ela é uniforme, o módulo da velocidade ela é constante, mas a velocidade varia. Até mesmo porque se você tem uma velocidade para cima, é um resultado diferente do que você tem uma velocidade para baixo. Por exemplo, você vai lançar um foguete. A velocidade é uma grandeza física vetorial. Então, se lançar um foguete com 100 metros por segundo para cima, é bem diferente de você lançar um foguete com 100 metros por segundo para baixo. Tudo bem, pessoal? Então, muita atenção nesse aspecto. A velocidade varia, sim. Varia a sua direção e seu sentido, apesar do módulo permanecer constante. Então, um exemplo clássico aí de movimento circular uniforme seria basicamente isso aí, ó, uma marimba, né? Você amarra uma pedrinha na ponta de uma corda, de uma linha, e você começa a girar ela. Se a velocidade permanecer constante, veja que o módulo da velocidade permanece constante, é o mesmo valor em qualquer ponto da trajetória. Nessa circunstância, a trajetória dela for circular, a gente pode afirmar que ele está no movimento circular uniforme. Outro exemplo clássico que nós temos seria a rotação aí de engrenagens. Se essas engrenagens atingirem uma velocidade constante, uma velocidade angular, uma velocidade constante, qualquer ponto aqui dessas duas engrenagens, seja próximo do eixo ou bem afastado aqui já nos dentes da engrenagem, nós temos uma velocidade constante, um módulo de velocidade constante, logo, cada ponto dessas engrenagens estão realizando o movimento circular uniforme. E outro exemplo também basicão seriam satélites. Vamos considerar aí esses dois satélites que são satélites geoestacionários. Um representado aí por um pontinho vermelho, outro por um pontinho branco. Reparem que eles ficam parados em relação a um continente, em relação a um território. Esse satélite ele recebe o nome de satélite geoestacionário, porque ele permanece relativamente parado em relação a um ponto fixo da Terra. Eles normalmente ficam na linha do Equador e eles servem praticamente para telecomunicação, serve para outras finalidades também, mas para telecomunicação é fundamental que ele fique parado em relação a uma certa região, uma certa área do globo terrestre, para que você sempre tenha uma linha reta que conecte você, o seu celular, até aquele dispositivo, para que ele consiga transmitir os dados, transmitir as informações para o ponto que você quiser mandar essas informações, etc. Tá bom, gente? Reparem que esse aqui, ó, conectado com uma linha reta aqui, ó, ela fica posicionada na África. Então, seria um satélite geoestacionário para o território africano ali, tá? Aí você pode apontar para certas regiões, você pode levar a comunicação para regiões inóspitas. O Brasil, por exemplo, alguns anos atrás, lançou o nosso primeiro satélite geoestacionário, que vai ser utilizado basicamente para telecomunicação e tem uma parte da banda reservada também para uso militar. Tá? Então, se o Brasil entrar em guerra agora, a gente pelo menos não fica sem cobertura. Tá? A gente vai ter possibilidade de se comunicar, o nosso exército vai ter capacidade de se comunicar. Beleza? Então, movimento circular, basicamente é isso. A gente sempre utiliza o símbolo de MCU, movimento circular uniforme, para representar esse tipo de movimento. Gente, nós vamos estudar o movimento circular uniforme ao longo de todo o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, tá? Força centrípeta. Então, imagina o seguinte, se eu estou girando lá a pedrinha, é necessário ter uma força para isso. Porque, lembre-se, velocidade é uma grandeza física vetorial. Variação da velocidade no tempo exige uma aceleração. E para produzir aceleração, é necessário que você aplique uma força. Tá?
Reparem que a pedra, ao longo do seu movimento circular, ele está variando a direção e o sentido da velocidade constantemente. Para essa variação, é necessário ter a aplicação de uma força. Exemplo, se você está andando de patins e você quer curvar, é necessário ter uma força, que seria a força de atrito, para você realizar essa curva. Se você está com um automóvel, é a mesma coisa. Em um automóvel, e esse automóvel realiza uma curva, é necessário que você tenha uma força que altere essa direção e esse sentido. Agora, se a gente pegar esse exemplo aqui, ó, você tem então um objeto que está girando no sentido anti-horário, tá? Então, reparem, as velocidades, a gente vai discutir um pouco mais detalhado mais para frente, mas as velocidades elas sempre são tangenciais às trajetórias, como você pode perceber, tá? Então, nesse ponto aqui à direita, a velocidade dele é para cima, nesse ponto aqui em cima, a velocidade é para a esquerda, tangente à sua trajetória, no ponto aqui à esquerda, a velocidade é para baixo, então a velocidade ela é sempre tangencial à trajetória. Tá? Se você está alterando o valor da vetorial, se você altera o vetor da velocidade, isso significa que você tem uma força ali alterando a direção e o sentido dessa grandeza física vetorial velocidade. Tá? Agora, essa força ela tem que ser uma força que não altera o valor numérico da velocidade, porque a gente está lidando com um movimento circular uniforme. A velocidade tem que permanecer constante em módulo, tá? Durante toda a trajetória. Logo, essa força ela não pode ter componente que faça a velocidade nem aumentar o seu módulo e nem reduzir o seu módulo. A única maneira disso ocorrer é que a força forme um ângulo de 90 graus com a velocidade. Porque se essa força tivesse aqui ó, com uma certa inclinaçãozinha, ela poderia fazer, se o ângulo fosse diferente de 90 graus, poderia fazer a velocidade ou aumentar o seu módulo ou diminuir o seu módulo. Tá? Logo, essa força ela aponta para o centro, ela é radialmente aponta para o centro, formando um ângulo de 90 graus com a velocidade. Como nós podemos verificar aqui nesse exemplo de um automóvel que está lá realizando uma curva na rotatória constantemente. Então, está dando várias voltas ali com velocidade constante. Então, imagina um automóvel que permanece com a velocidade de 40 km por hora, constantemente, fazendo a curva constante. Tá? Não precisa ser um movimento circular inteiro, não. Tá? Quando o carro realiza uma curva, só um arco de círculo já é o suficiente para ser um movimento circular. Naquele trechinho ali, ó, ele faz um arco de círculo, logo ele está realizando um movimento circular naquele trecho. Tá bom? Então, nessas circunstâncias, se o movimento é uniforme, a gente pode dizer que existe uma força resultante que aponta para o centro dessa trajetória. A gente dá o nome de força centrípeta. Tá bom, gente? Reparem, a resultante não é responsável por aumentar nem reduzir a velocidade desse automóvel. Ela é apenas útil para mudar a direção e o sentido da velocidade. Certo? Ela produz uma aceleração no sentido de alterar apenas a direção e o sentido da velocidade, mantendo a velocidade constante, velocidade uniforme. Tá? Então vamos verificar quais são as características dessa força centrípeta, que é a resultante. Não se esqueça disso, ela é uma força resultante. Primeira coisa, no movimento circular uniforme, tá? Ela aponta para o centro da trajetória, assim como nós falamos, é o que atribui esse nome para ele de força centrípeta, e ela corresponde à resultante de todas as forças. Ou seja, a força centrípeta, na verdade, ela é a força resultante. Apesar da gente chamar de força centrípeta, ela, na verdade, não existe. O que existe é a força peso, que é de origem gravitacional. O que existe é a força normal, é a força de tensão, é a força ou uma força de origem eletromagnética ou uma força de origem gravitacional. Força centrípeta ela é como se fosse uma força fictícia, porque ela apenas corresponde à força resultante que está aplicando sobre todo o corpo. Então, vamos lá. Se o corpo ele se encontra em um movimento circular uniforme, pessoal, basta você calcular a força resultante que você terá encontrado a força centrípeta, uma força direcionada para o centro, responsável por essa mudança da direção e sentido da velocidade constante, sem alterar o valor numérico da velocidade. Tá bom, gente? Essa é a força centrípeta. Então, vamos pegar aqui um exemplo de um objeto, um bloquinho, que está realizando um movimento circular numa superfície perfeitamente polida. Então, não há força de atrito.
Vamos supor isso, tá? Nessa condição, se você colocou ele para rodar preso ao seu centro, aí, ao centro da circunfa, por meio de um barbante, uma cordinha, você vai ter a corda tensionada. Então, você vai ter uma força de origem eletromagnética, que é a força de tensão ou força de tração. Tá aqui, ó, representado em verdinho. Você vai ter a força normal, porque, afinal de contas, ele está apoiado numa superfície plana e horizontal. Força normal é perpendicular à superfície, vai ser perpendicular para cima. E você tem a força peso, que é a força de origem gravitacional, que puxa o objeto para baixo, porque ele está aqui, ó, no planeta Terra. Tá? Se você somar todas essas forças, você vai ter determinada força resultante. E voilá! Se o corpo está em um movimento circular uniforme, a força resultante vai ser a força centrípeta. Reparem, eu nem desenhei a força centrípeta aqui, porque ela não existe. A força centrípeta, na verdade, é a resultante dessas forças, entende? Quais são as forças que existem nesse exemplo? Existe a força normal, a força peso e a força de tração. Força centrípeta, eu vou colocar aqui? Não, ela não existe. O que há é a força resultante, que corresponderá à força centrípeta nesse caso, no movimento circular uniforme. Entende, pessoal? Então, ó, nesse caso aqui, a força centrípeta vai ser a força de tensão ou tração. Por quê? Porque a força normal vai ser anulada pela força peso, as duas se anulam, o corpo não está acelerando nem para cima nem para baixo, mas ela acelera para o centro dessa trajetória. Tá? E essa aceleração é provocada pela força de tensão aqui, ó, essa força centrípeta. Tudo bem, gente? A força centrípeta vai ser a tensão nesse exemplo. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, mande pergunta no chat ou acionem, por favor, aí o áudio para vocês mandarem pergunta aqui. Não deixa passar despercebido, não. Tá? Bom, segundo exemplo, Globo da Morte. Eu já vi isso aí pessoalmente, cara. Muito antigamente, já faz uns 15 anos, foi um circo lá no meu antigo bairro, e eles colocaram no Globo da Morte. Apesar do cara não ficar exatamente de cabeça para baixo, ele ficava meio que na diagonal assim, ó, deu para ver claramente, tá? Nós temos aí esse exemplo clássico. Vamos supor que nós tenhamos aqui, ó, uma moto em um movimento circular uniforme. Pô, aqui o desenho tá meio escroto, né? Porque essa moto está indo para a esquerda, está indo no sentido anti-horário, essa aqui está indo no sentido horário, elas iriam se colidir, mas vamos supor que seja uma moto só, girando só num sentido. Tá? É uma mesma moto no ponto mais alto, lá em cima, e no ponto mais baixo, lá embaixo. Tá? Como é que eu vou determinar aqui qual vai ser a força centrípeta? Primeiro, a força centrípeta, ela não existe. Fique bem claro, ela é resultante das forças. Então, eu tenho que calcular a resultante. Vamos supor aqui que no ponto mais alto, ele está no limiar. Ele está conseguindo completar a volta, ele não cai, mas ele está no limiar. Se ele estiver no limiar entre conseguir completar essa volta no Globo da Morte aí, isso significa que ele vai começar a perder o contato com a tela, né, com o Globo da Morte. A moto vai estar no limiar, quase não tocando mais o Globo da Morte. Se ele não está comprimindo o Globo da Morte com os pneus da moto, isso significa que não haverá uma força de compressão, não haverá força normal. Porque a força normal ela surge a partir disso, né? Se você tem um objeto que comprime uma superfície, a superfície vai ser uma força de reação normal no sentido contrário à superfície, não é isso? Só que como ela está no limiar, não há contato dos pneus com o globo, logo não vai ter força normal. Qual vai ser a força que vai estar aplicada aqui sobre essa moto nessa circunstância? Ué, vai ser o peso, somente o peso. Tá? Você tem um peso puxando para baixo. Logo, no movimento circular uniforme, se a gente supor que essa moto está em um movimento circular uniforme, nessa condição, você vai ter aí o peso igual à força centrípeta. Por quê? Porque é a única força que está sendo aplicada sobre o objeto. Tá aqui, ó, no ponto mais alto, quando estiver lá em cima, a força centrípeta vai ser igual ao peso, tá? E quando estiver no ponto mais baixo, aqui, ó, chegou no ponto mais baixo, aí sim a moto está comprimindo o globo da morte, né, o solo, a parte mais baixa. Então você vai ter uma força de reação normal para cima, o peso vai continuar existindo para baixo, obviamente. E como é que eu vou calcular a força centrípeta? Ué, calcula a resultante disso. Você tem duas forças, uma para cima e outra para baixo. Basta você subtrair o módulo da força normal menos o módulo da força peso. Está aqui, ó. No ponto mais baixo, a força centrípeta vai ser a resultante. Para calcular a restante, é a normal menos o peso. A normal menos o peso dá a força centrípeta. Desculpa aí, galera. Certo? Então, cara, não tem muito mistério não, tá?
Último exemplo, você tem lá um carro fazendo a curva. Então, vamos supor que essa pista seja plana e horizontal. Se ela for inclinada, você vai ter que calcular lá a resultante dessas forças aí. Mas como não é um plano inclinado, está plano e horizontal, nós temos a força normal sendo anulada pelo peso, nós temos o raio de curvatura ali daquele trecho, daquele pedacinho de curva, tá? E aí nós podemos deduzir o seguinte, que a força centrípeta vai ser a força de atrito. Porque se a normal se anula com peso, a força de atrito, que é responsável pela curva do carro, vai ser a própria força centrípeta. Tudo bem, pessoal? Então levem isso em consideração que a força centrípeta, ela na verdade é a força resultante. Você tem que calcular a resultante e aí você considera que a resultante é a força centrípeta no movimento circular uniforme. Vamos lá. E a aceleração centrípeta? Gente, nós aprendemos já nas semanas passadas que se você tem uma força resultante aplicada sobre um corpo, a aceleração vai ser na mesma direção no sentido da força resultante, não é isso? Segundo a lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E essas informações, elas são vetoriais. A aceleração e força são vetoriais. Para onde apontar a força resultante, vai existir uma aceleração. Então, se nós pegarmos o exemplo anterior, esse aqui, ó, em que você tem uma força para o centro, e essa força a gente viu que é a força resultante, se essa é a força resultante, vai surgir uma aceleração na mesma direção, no mesmo sentido. A gente, como essa aceleração aponta para o centro da trajetória, de uma trajetória cuja circunferência tem um raio R, nós podemos concluir que a aceleração também recebe o nome de aceleração centrípeta. Por quê? Porque ela aponta para o centro da trajetória. Essa aceleração é responsável pela mudança e a variação da velocidade no tempo. Tudo bem, pessoal? Se a gente aplicar aqui a segunda lei de Newton, não é difícil a gente aplicar. Ó, eu vou ajudar vocês a memorizarem o que seria força centrípeta, tá? Força centrípeta, ela se parece, assemelha muito com a equação de energia cinética. Tente se lembrar, energia cinética, ele é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, não é isso? Para quem já memorizou essa equação, fica fácil você memorizar a força centrípeta. Está aqui embaixo, ó. Repare, é quase a mesma equação de energia cinética. Só muda que ao invés de 2 aqui no denominador, você coloca o raio de curvatura da trajetória lá, da circunferência. Tudo bem? Isso é um pouco óbvio. Porque pensa, se você tem um raio de curvatura muito grande, pensa, um raio de curvatura aqui, ó, grandaço, esse R grandão, nesse exemplo aí do carro. Você tem um R grandão, você vai ter uma rotatória bem suave. Você vai fazer curvas suavemente. Logo, a sua força centrípeta necessária para manter esse movimento vai ser pequena. Então, quanto maior o raio, menor vai ser a força centrípeta necessária para manter o movimento. Quanto maior o raio, menor a força, e quanto menor o raio, se você pega o raio de curvatura bem pequeno, o carro vai ter que virar intensamente. Logo, a força centrípeta tende a ser maior com um raio de curvatura pequeno. Tudo bem, gente? Tenham isso em mente que vocês vão memorizar facilmente. E nós podemos aplicar aqui a segunda lei de Newton nesse movimento para achar a aceleração centrípeta, porque elas estão relacionadas. Vamos aqui aplicar rapidamente essa situação. Tá aqui. Vamos supor, então, você tenha lá, ó, a gente sabe que a força centrípeta ela é igual à força resultante, não é isso? Eu vou colocar apenas os módulos. Nós sabemos que a força centrípeta, a gente já colocou lá no slide anterior, que é massa vezes velocidade ao quadrado, ó, quase energia cinética. A energia cinética seria dividido por 2. Nesse caso, vai ser dividido por R. Então, para quem já memorizou a energia cinética, fica fácil memorizar aqui a força centrípeta, tá bom? Lembrando que para você determinar a força em Newton, tem que estar tudo em uma unidade padrão, tá? A massa tem que estar em quilogramas, velocidade em metros por segundo e raio em metros. Aí nós temos aqui a força resultante. Cara, força resultante, se a gente aplicar a segunda lei de Newton, você sabe que a força resultante é massa vezes a aceleração, tá bom? O módulo da força resultante é massa vezes a aceleração. Se você corta aqui a massa com massa, chegamos na aceleração. A aceleração vai ser velocidade ao quadrado sobre R. Tá bom, pessoal? Então nós temos aí a gente pode aplicar a segunda lei de Newton nessa circunstância para a gente relacionar aí força centrípeta com aceleração centrípeta, fica facinho. Tá bom, pessoal?
retornando aqui para a nossa aulinha. Vamos lá, estamos aqui. Vamos agora resolver o primeiro exemplo? Não, ainda não, ainda não. Vamos agora tirar algumas outras informações em relação a esse movimento circular uniforme. Vou apagar aqui rapidamente. Aí. Período e frequência. Isso aí é um pouco intuitivo, tá? Período de rotação, período escolar, a gente pode utilizar vários exemplos, tá? Período é sempre o tempo necessário para completar um ciclo. Nesse caso, a gente está analisando o movimento circular. Então, período é o tempo necessário para completar uma volta, tudo bem? Então, se nós pegarmos aqui o planeta Terra, está acelerado aí, né? Mas o planeta Terra ele gira ao redor do seu próprio eixo. Nós sabemos que ele leva 24 horas para completar esse movimento. Então, para eu medir o período, cara, basta eu pegar um cronômetro e clicar e medir. Oh, completou uma volta. Desclico no meu cronômetro e verifico lá. Poxa, para completar uma volta, a Terra leva 24 horas. Logo, o período de rotação do planeta Terra corresponde a 24 horas. Aí, se eu estou girando um objeto, eu quero saber qual é o período de rotação desse movimento circular uniforme. Imagine que eu esteja girando com uma velocidade constante aqui, ó, um módulo constante de velocidade. Poxa, mas está muito rápido, eu não consigo ver uma volta certinha. Você pode medir 10, 20 voltas e verificar, a partir daí, indiretamente, quantos segundos ou qual o tempo necessário para completar uma volta. Tá? Então, digamos que eu estou girando bem rápido aqui. Você pode clicar no cronômetro quando passar por um ponto de referência e contar 10 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, descliquei o meu cronômetro. Verifico. Poxa, levou 4 segundos para dar 10 voltas. Então, se levou 4 segundos para dar 10 voltas, eu subentendo que eu pego e divido, faço uma proporção, né? Divido por 10, eu vou ter aí cada volta demorando 0,4 segundos para completar uma volta. Tudo bem, gente? Então, você pode utilizar proporção para você chegar ao período, que é o tempo necessário para completar uma volta, tá? E aí, gente, sejam criativos, usa a regra de 3, usa a proporcionalidade para chegar a essa resposta, tá bom? E frequência? Cara, frequência com que ocorre alguma coisa. A frequência é um número de eventos por unidade de tempo, tá? E essa unidade de tempo você escolhe. Eu posso escolher a frequência mensal. Eu posso saber quantas vezes você veio no meu atendimento por ano. Isso seria frequência. É o número de eventos por unidade de tempo. Eu posso medir a frequência em quantas vezes ocorreu um evento por minuto, por dia, por segundo, etc. Tá? Nós podemos medir a frequência de várias formas. Então, por exemplo, RPM é a unidade de frequência, que são rotações por minuto. RPM, rotações por minuto. Quando a gente analisa o motor, o funcionamento de motor, por exemplo, nós podemos pegar essa característica dele. Está vendo esse eixo aqui, ó? Esse eixo que está girando aqui? Esse é o eixo que essa rotação do eixo é capaz de transmitir essa rotação por meio das engrenagens, por meio do diferencial, por meio de uma série de outros mecanismos, você consegue transmitir essa rotação para as rodas, tá bom, gente? E um carro, funcionamento padrão, se você não estiver acelerando, gira aí em torno de 800 a 1.200 RPMs, rotações por minuto, isso mesmo. A cada minuto que se passa, um carro, se tiver com essa rotação, né, essa frequência de rotação, você tem aí 800 voltas por minuto, a cada minuto que se passa. Se você estiver acelerando bem firme, chega aí a 5.000 RPMs, os carros de Fórmula 1 chegam a 7, 8.000 RPMs, certo? Então, é basicamente isso. São número de ciclos, número de voltas que ocorrem por minuto, RPM. Outra forma de você calcular também frequência, gente, outra unidade de medida, são hertz. Essa é a unidade padrão, tá? Hertz é o número de rotações por segundo. Ou, se você pegar a frequência de ondas eletromagnéticas, é o número de oscilações por segundo, o número de eventos por segundo. Tá? Vai ser essa unidade de medida aí, o Hertz. Tá? Também conhecido como segunda menos um. Por quê? Porque você tem rotações por segundo. Você está dividindo uma coisa que é adimensional por segundo.
Aí, quando você passa esse segundo para cima, ele fica segundo a menos 1. Então, eventualmente, vocês vão encontrar, assim, hertz em forma de segundo a menos 1. Por exemplo, considerando a frequência na frequência de rotação de um disco, equivalente a 300 segundos a menos 1. Isso significa hertz, tá? São ciclos por segundo, tá bom? Existem outras unidades aí, você pode utilizar a unidade que você quiser. A frequência pode ser número de voltas por dia, número de voltas por hora, número de voltas por... Aí você escolhe qual unidade. É sempre número de rotações, número de voltas por uma unidade de tempo escolhida, tá bom, gente? Bom, e a gente pode relacionar período e frequência de uma maneira até relativamente simples. Por quê? Pensa, período é o tempo necessário para dar uma volta. Se você tem algo que é demorado, leva muito tempo para dar uma volta, por exemplo, o planeta Terra, que leva um dia para dar uma volta, qual é a frequência de rotação da Terra? Baixíssima, né? Porque se você leva muito tempo para dar uma volta, se você aumenta o período, a frequência diminui. Quantas voltas por dia a Terra dá? Uma, certo? É 24 horas. Uma. E se você medir a frequência em minutos? Quantas voltas por minuto? Qual a rotação por minuto da Terra? 0,0, sabe-se lá quantos? Teria que calcular, né? Certo? Então, quanto mais tempo você leva para dar uma volta, o número de voltas que ela dá por unidade de tempo é baixo. Pensa, agora, se o período é pequeno, e se ele leva 0,1 segundo para dar uma volta? Se o período for bem pequenininho, o que acontece com a frequência? Se o período é pequeno, você leva baixíssimo tempo, pouquíssimo tempo para dar uma volta, isso significa que por minuto ele vai dar várias e várias voltas. Então, essa relação é inversamente proporcional. A frequência é inversamente proporcional ao período e o período é inversamente proporcional à frequência. Certo? Você tem algo com uma frequência muito elevada, o período vai ser pequeno, o tempo que ele leva para dar uma volta vai ser bem pequenininho. Certo? Então, nós podemos relacionar dessa forma que está expressa aí no slide. Ó, a frequência é 1 sobre o período, é o inverso do período. E o período é o inverso da frequência. Certo? Nós podemos... É a mesma equação. Se você pega o período aqui e passa para cá, e pega a frequência e passa para cá, troca os dois lugares, vira uma equação que está à direita. Então, é a mesma equação, expressa de formas diferentes, tudo bem? E vamos ao primeiro exemplo. Imagine que você tem uma furadeira que gira a 120 RPMs. Eu vou até anotar essa informação aqui. Ó. RPM, gente, é frequência, é rotações por minuto. Então, vou botar que a frequência é igual a 120 RPM. Tá bom? Determine, letra A, qual a sua frequência no SI. Qual a sua frequência no SI? Essa é a letra A. Letra B, eu vou pedir para calcular o tempo para a broca completar uma única volta. Gente, isso aí é período. O tempo para completar uma única volta é o período. Tudo bem? Temos aí essas duas informações. Vamos calcular agora. Gente, no SI, que fica uma coisa bem clara, o SI, Sistema Internacional, utiliza o segundo como tempo padrão. Né? Se eu utilizo o segundo, eu preciso calcular o período em segundo, né, se eu quiser colocar no SI, mas a letra A ele pede para colocar no SI. Então não é rotações por minuto, tem que ser rotações por segundo, eu tenho que medir isso em hertz, ou simplesmente em segundo a menos 1, tá? Elevado a menos 1. Então eu preciso modificar esse minuto para segundo. Como é que eu faço isso? De uma forma bem simples. Deixa eu descompartilhar aqui. Para a apresentação. Ok? Tá aí, né? Dá para enxergar bem. Como é que eu vou fazer isso, gente? Ué, simples. Ao invés de escrever rotações por minuto, eu vou modificar isso aqui. Eu vou botar rotações por segundo. Então, nós vamos manter esse 120. São 120. Opa! Olha lá, o Paulo mandou algumas perguntas. A gente vai conversar sobre isso. Tá? Mas antes, deixa eu só resolver esse exercício aqui. Ó. Rotações por minuto. Eu vou botar em rotações por segundo. Opa, mas peraí. Cada minuto são quantos? Quantos segundos? São 60 segundos. Certo? Se é rotações por minuto, um minuto são 60 segundos. Tá? Aí nós cortamos o 0 com 0. 12 dividido por 6, 2. Então aqui dá 2 Hz. Ou
É a mesma coisa, isso aqui já é a resposta da letra A. Eu posso escrever também 2 segundos a menos 1, certo? Porque isso aqui é 1 sobre segunda, segunda menos 1. São duas formas de você escrever a mesma informação. Aí, poxa, período, como é que eu calculo o período? É muito simples. Eu coloco aqui ó, a equação de período. Período não é ao invés da frequência? E a frequência ao invés do período? Basta nós colocarmos isso aqui, ó. Período é 1 sobre a frequência. Poxa, vai dar 1 dividido pela frequência. A frequência já eu medi aqui, ó. Em hertz, dá 2. 1 sobre 2 dá 0,5. Período é o tempo para dar uma volta. Então, a broca está dando uma volta a cada meio segundo. Isso é até intuitivo. Quando a resposta dá um valor assim exato, você chega à resposta, você não precisa nem jogar aquela equação. Porque pensa, se ele dá 2 voltas por segundo, quanto tempo ele leva para dar uma volta? Vamos lá. Em 1 segundo, ele dá 2 voltas. Para dar uma volta, é metade desse tempo, né? Então, vai dar meio segundo. Entende? Está aqui, ó. Então, você não precisa necessariamente jogar na equação. Se você conseguir trabalhar a lógica, utilizar a própria lógica, você consegue resolver isso com tranquilidade. Beleza, pessoal? Tá aí. Deixa eu apagar aqui. E vamos responder aí algumas perguntas. Se vocês tiverem pergunta, agora é a hora de mandar, hein? Eu vou olhar para o chat agora. E agora? O problema é que a Paola acho que mandou as perguntas lá atrás, né? Já faz tempo. Vamos lá. E se em vez de um círculo tivéssemos uma elipse? Você pode calcular o período tranquilamente, não tem problema. Por exemplo, a Lua, ela realiza a translação da Lua ao redor da Terra e a translação da Terra ao redor do Sol é num formato de elipse. Tanto é que, eventualmente, a Lua está mais próxima da Terra. Aí existem eventos como a superlua, que é quando a Lua é cheia, está no ponto mais próximo, né? Que seria o apogeu e perigeu, quando a Lua se encontra no perigeu e ela está na fase cheia, a gente chama de superlua, né? Então, assim, tudo bem, você pode continuar utilizando o período de translação dos planetas e tudo mais dessa forma. Não deixa de ser um ciclo. Não é um círculo, mas é um ciclo. Ele completa um ciclo a cada tantos dias. A cada 28 dias ele completa um ciclo. A Lua completa um ciclo ao redor da Terra. E a cada ano a Terra completa um ciclo ao redor do Sol. É uma elipse? É. É um movimento circular uniforme? Não, porque um movimento circular uniforme tem que ser circular, não é um movimento elíptico. Entende? A única diferença é essa. Tudo bem? Paola, certo? Vamos adiante. Agora eu vou compartilhar novamente minha tela para a gente dar sequência. Ué, meu Deus, me perdi. Calma aí. Conta isso. Gente, se eu falhar e não estiver compartilhando minha tela, alguma coisa nesse sentido, vocês me avisem, tá? Não me deixem gravar o vídeo sem compartilhar a tela, ou vocês não estão enxergando direito o quadro que se deslocou. Deixa eu gravar não, porque isso vai para os alunos que não frequentaram a aula. Tá? Vamos lá. Velocidade linear barra tangencial. É a mesma coisa. Velocidade linear é igual a velocidade tangencial. A gente vai estudar duas velocidades. Tem a velocidade angular, essa em azul que vocês estão vendo aqui, tem a ver com um ângulo. Qual o ângulo que essa partícula percorre em relação a circunferência, qual o ângulo que ele vai percorrer por unidade de tempo, tá? Só que a gente vai estudar isso só numa próxima aula, na próxima semana. Por enquanto, a gente vai ficar nessa velocidade aqui, ó. Velocidade tangencial, que também é igual à velocidade linear, tá? É isso que produz o deslocamento que esse objeto vai sofrer, tá? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas a velocidade tangencial, ela recebe esse nome, ou linear tangencial recebe esse nome, porque, como você pode perceber, ó, a velocidade ela é tangente a essa trajetória. Ela passa triscando, tangente a essa trajetória. Consequentemente, ela forma um ângulo de 90 graus com um raio de curvatura, como vocês podem perceber. Então, a velocidade e a aceleração no movimento circular uniforme, ela sempre formam assim, um ângulo de 90 graus. Tudo bem, gente? Ela é sempre perpendicular uma em relação à outra. E a segunda informação é que seu módulo não muda, a gente já falou sobre isso. Tá? Agora vamos fazer a deduçãozinha dessa velocidade tangencial.
Depois, quando a gente falar de velocidade angular, a gente volta novamente a falar sobre essa velocidade tangencial, que a gente pode relacionar velocidade angular com velocidade tangencial, mas isso na próxima aula. Bom, se a gente considerar uma volta completa numa circunferência daqui, ó, para calcular o módulo dessa velocidade, o módulo dela, basta a gente utilizar isso aqui, ó. A velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. Certo? Para um ciclo completo, para encontrar o módulo dessa velocidade num ciclo completo, cara, ΔS é o deslocamento total para uma volta, é uma circunfa. Como é que eu calculo uma circunfa? 2πr. Certo? Ah, e o tempo para dar uma volta completa, você já sabe, é o período. Logo, você pode escrever a velocidade como 2πr sobre o período. Seria a primeira forma de você expressar isso. Ah, mas nós podemos transformar isso aqui também. Percebam, eu posso reescrever isso dessa forma. 2πr vezes 1 sobre período. Eu mudei alguma coisa? Nada, eu só trouxe esse período aqui, ó, desloquei um pouco para a direita, eu botei a multiplicação aqui, mas a informação continua a mesma. Isso aqui, gente, não é a frequência, porque a frequência não é o inverso do período, e o período não é o inverso da frequência. A gente pode substituir isso por frequência. Então, a velocidade também pode ser escrita como 2πr vezes a frequência, certo? Isso aqui, ó. São duas equações. A gente vai estabelecer outras equações quando a gente falar de velocidade angular. Não agora, depois a gente volta a falar sobre isso. Tá? São formas de você calcular a velocidade tangencial ou velocidade linear, certo? Não tem mistério, é só jogar aquilo que vocês já conhecem, que é velocidade. Velocidade comum, é velocidade. Velocidade tangencial é só um outro nome para velocidade. É a velocidade que vocês tanto já estudaram até agora. Tá? Eu vou anotar essa informação aqui, ó, que a gente vai precisar. Aliás, vou deixar essa equaçãozinha aqui. Essas duas aqui, vou deixar aqui, que a gente vai precisar no exemplo que nós vamos resolver agora. Nossa, eu tô com fome, já tô até tremendo de fome. Preciso comer, gente. Vamos voltar a apresentar. Já é 2h15. Vocês podem aguardar só eu concluir esse exemplo? É só exemplo, eu libero vocês. Nossa, eu me perdi totalmente no tempo, gente. Mil perdões, viu? Mil perdões. Meu Deus do céu. Me perdi. Fico distraído aí, ó. Toma distraído. Vamos para esse exemplo aqui, ó. Chablau. Um pequeno bloco de massa, não vou levar mais do que 3 minutos nisso. Um bloco de massa, 4 kg. Anota a informação aqui no cantinho. Massa igual a 4 kg. Está preso à extremidade de um fio. Descreve sobre a base horizontal e perfeitamente lisa um movimento circular de raio 50. Gente, já vou botar no SI. É meio metro. Completando 2 voltas a cada segundo. Frequência. Gente, número de voltas por unidade de tempo é frequência. Vai dar o quê? 2 voltas? 2 Hz. Hertz é segunda menos 1. Tá tudo no padrão, tá vendo? Já vou botando no padrão. Considerando π igual a 3. Bota π igual a 3. Determina a intensidade da força de tração. Eu quero saber a tração, não sei quanto vale. Mas uma coisa eu sei. Nesse exemplo, você tem a força normal agindo para cima, tá? Força normal para cima, o peso para baixo. As duas se anulam. Qual é a única força que sobrou? Tração. Então, a tração, eu já sei que é a força centrípeta. Basta eu achar a força centrípeta que eu encontro a tração. Tá? Para calcular a força centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Olha, eu tenho a massa, eu tenho um raio, falta achar a velocidade. Então, vamos achar a velocidade? Qual a equação que eu uso? Gente, tenho a frequência. Então, vou usar essa equação daqui, ó. Tá? Usando essa equação, esquece essa. Você poderia até utilizar essa, poderia calcular a partir da frequência do período e jogar nessa primeira equação, mas aqui, ó, eu vou jogar direto nessa. A velocidade, eu tenho que vai ser 2 vezes π. Π vale 3, ele pediu para considerar 3, então vai ser um valor bem aproximado, tá? Raio, meio, vezes a frequência. A frequência vale
2, está tudo no SI. Corto esse com esse, 2 vezes 3, 6. Velocidade igual a 6 metros por segundo. Essa é a velocidade. Agora que eu sei a velocidade, eu posso jogar aqui. Isso aqui vai dar, então, massa que vale 4, velocidade que vale 6 ao quadrado, dividido pelo raio. O raio vale meio. Isso aqui vai dar meio sobre 4 sobre meio, vai dar 8 vezes 6 vezes 6, 36. Certo? Ah, tô com preguiça. Daqui em diante vocês calculam. Vocês vão achar que a força centrípeta vai ser igual a algum valor newtons. Se você considerou todas as informações, vou apagar aqui. Se você considerou todas as informações no SI, a força centrípeta vai ser dada em newtons. E eu não parei de compartilhar a tela, o que significa que vocês vão ver bem pequenininho. Fazer o quê, né? Espero que vocês tenham entendido, apesar desse erro grosseiro que eu tive, tá? Mil perdões por isso. Vocês vão ver bem pequenininho aí. Mas, fazer o quê? É o que tem para hoje, né? Galera, foi um prazerzão estar com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, espero que tenha sido tudo muito bem claro. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar um zap que eu respondo. Dê seu joinha também e participam lá do nosso Instagram, astrolab.ifes, para nos acompanhar lá nas atividades voltadas para a astronomia que a gente vai desenvolver, eu e o professor Lucas, tá bom? Beijos, tchau.